Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, trabalho com fisioterapia respiratória. Já está indo para 12 anos que eu trabalho basicamente com isso. Entrei na fisioterapia para trabalhar com fisioterapia respiratória, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, dar continuidade aí nas conversas sobre esse aparelho, tá? Que é o Respiron. Esse vídeo, tá? Ele não significa o meu posicionamento contra ou a favor do aparelho, tá? Por que eu tô falando isso? Durante algumas vezes aí eu recebi críticas, né, de colegas da profissão aqui em Curitiba, e até assim no sentido de menosprezo mesmo. Nossa, você agora falando bem do Respiron? Quando a gente tá na profissão, a nossa proposta não é falar bem ou mal, tá? Pelo menos a minha proposta principalmente no criar esse canal, não é necessariamente falar bem ou mal de alguma coisa. Eu acho que o grande mal que a gente tem para se falar daquilo, que as pessoas confundem como mal, é você levantar o que é desfavorável no recurso. Então, todo recurso dentro da fisioterapia ele tem uma aplicação, essa aplicação vai até certo ponto. E ela tem uma contraindicação. Assim também é como o aparelho, tá? Mas por que você está falando dele agora? Estou falando dele agora justamente para promover uma discussão maior, um conhecimento maior. E principalmente, hoje eu tenho uma preocupação muito grande no custo dos aparelhos. Alguns aparelhos são caros. O Respiron ele tem um custo bem reduzido. Eu acho que talvez valha a gente abranger, passar todas as orientações possíveis sobre o aparelho. Hoje, por exemplo, eu vejo muitos colegas de profissão solicitando a compra do Power Bridge, solicitando que o paciente compre o Power Bridge, mas sim, só vai lá e compra. Exemplo, foi uma pessoa aqui em Curitiba. Eu tenho também uma empresa que vende só produtos de treinamento muscular respiratório, tá? Então tem o Respiron, tem o Shaker, tem vários deles. E tem o Power Bridge, né? A gente trabalha já com essa comercialização há um certo tempo. E o que tem dentro da fisioterapia é assim, né? Um resumo. Power Bridge é bom, Respiron é ruim, tá? Aí hoje chegou para mim uma pessoa, né, aqui de Curitiba. Ela me ligou e falou: olha, vocês vendem Power Bridge? Tem Power Bridge pronta entrega? Eu falei: sim, temos. Ele falou: eu quero um. Eu falei: qual que o senhor quer? Qual modelo? Ele falou: não sei, o fisioterapeuta da UTI que o meu pai está internado só pediu para comprar um Power Bridge. Tá? Daí foi toda uma conversa que eu fiz com essa pessoa. Daí passei os detalhes da aparelho. Ele falou: espera aí que eu vou falar com o fisioterapeuta lá da UTI, depois eu te retorno. Então assim, o que eu tô querendo dizer? É você falar, compra o Power Bridge que é bom. O Power Bridge comprado de uma forma errada e usado de uma forma errada também não vai ser bom, tá? Então, quanto ao Respiron, a gente pode explorar uma qualidade do Respiron? Acredito que sim, tá? Apesar de que eu não prescrevo o Respiron para os meus pacientes. Eu tenho ele na minha loja, eu comercializo o Respiron, mas eu não prescrevo ele, tá? Justamente por ele ter algumas limitações. E a principal limitação que eu me posiciono contrário ao aparelho é a dificuldade em prescrever a carga dele. Mas, por exemplo, se a gente tem um paciente com atelectasia, tá? Eu já falei em uns 2 vídeos aí o que é atelectasia. Se você não souber, procura ele aí no canal.
mais, lá vai ter detalhes, mas a atelectasia é uma região murcha do pulmão do paciente. E esse Power Breath foi comprado para tratar essa atelectasia do paciente. Então, assim, ele pode ser usado por uma atelectasia? Sim, pode. Tá? Mas, porém, nesse caso específico, o Respiron também ia cumprir uma função boa para tratar essa atelectasia. Atualmente, eu estou comercializando o Power Breath Magic Plus a R$450 e o Respiron, se eu não me engano, está R$33, R$35. Então, é uma diferença de preço muito grande. Se a gente só está pensando na atelectasia, talvez não foi muito viável, foi um investimento alto, né? Pensando na atelectasia só, tá? Pensando na atelectasia. Mas no outro vídeo aí o doutor falou que o Power Breath tem um papel na atelectasia. Sim, tem. Tanto o Power Breath quanto o Respiron, eles vão favorecer a abertura dessa atelectasia. Os dois, tá? Os dois eles vão fazer isso. Então, qual que você vai escolher? Se é só a atelectasia. Quando eu falei naquele vídeo sobre o Power Breath, é no sentido de que o Power Breath ele passa a ser um investimento para longa vida, por toda a vida, perdão. Ele vai abrir aquela atelectasia e vai fazer uma manutenção de força muscular e volume e fluxo de ar. Isso é o que vai fazer com que a atelectasia fique aberta, tá? Já o Respiron, a gente vai ver aqui no vídeo de hoje algumas questões que vão ser muito favoráveis para ter a abertura de uma atelectasia, mas não tão favorável para outras coisas, tá? Então, assim, qual que é o princípio do Respiron? A ideia do Respiron é gerar um esforço inspiratório, tá? O esforço inspiratório, ele vai ser a partir da elevação das bolinhas. Essa bolinha atinge essa elevação, você gera um esforço. E essas esferas, para serem elevadas, ela depende de uma inspiração máxima e sustentada, tá? Que é isso daqui. Vocês percebem que nem eu consigo direito fazer a sustentação da bolinha? É isso, conforme vai aumentando o seu treino, daí você vai graduando essas 3 esferas, tal, aumentando essas 3 esferas. Então, assim, isso é a primeira coisa, assim, que o primeiro subsídio de informação que eu coloco. O aparelho funciona ou não funciona? Ele gera uma carga. Ele gera, a bolinha se eleva e você faz ali. Isso é uma característica para se gerar volume. Tá? O que se precisa na atelectasia é gerar volume. Existem alguns pontos na literatura e no livro, uma dessas pessoas, alguns pontos que diz que o aumento do volume também aumenta a força inspiratória, a força do músculo respiratório. Isso aumenta. Tá? Foi um profissional chamado Sarmento, ele é escritor de alguns livros, ele descreveu isso. Então você tem esse aumento. Tá? Com o Respiron você favorece o aumento. Esse aumento ele se faz aumentando. Esse aumento se faz aumentando. Esse aumento de volume e ganho de força muscular, ele se faz com o aumento da pressão transpulmonar. Tá? Então você tem esse aumento dessa pressão transpulmonar. A pressão transpulmonar é a diferença da pressão fora do pulmão e dentro do pulmão. Então, se a pressão dentro do pulmão for menor, no vídeo de amanhã a gente vai ver com mais detalhes isso. Aí a gente faz essa inspiração, gera o que a gente chama de pressão negativa, a gente faz com que tenha esse aumento da pressão transpulmonar, aumento dessa diferença. Houve aumento dessa diferença, o ar passa a entrar no pulmão. Por isso que eu vejo a indicação desse cara aqui para atelectasia, tá? Ele seria bom para tratar uma atelectasia.
Agora, uma outra questão. O fato da gente pegar, fazer isso daqui com o aparelho, tentar manter uma bolinha, que seja, ou as 3 bolinhas na elevação, a gente está fazendo o que a gente chama de inspiração máxima sustentada. A gente está sustentando a inspiração. Isso tende a inflar cada vez mais o pulmão, tá? Isso é benéfico? Até certo ponto, sim, tá? Quando a gente vai falar, pelo menos dentro da fisioterapia, o que eu aprendi quanto a isso, o que é bom, o que não é bom, geralmente um paciente ou familiar pergunta assim, tal coisa é boa, o respirou é bom? Eu viro e falo, depende. Para quem? Quando a gente busca... outro detalhe que eu não falei. O fato de você conseguir ou não elevar as bolinhas e sustentar as bolinhas depende de fluxo de ar. Então, se você é um paciente que tem fluxo de ar, você vai elevar as bolinhas na boa. Com alguma dificuldade, como eu tenho, mas você eleva. E eu sou uma pessoa que tem limitação de fluxo. Nas avaliações que eu faço de mim mesmo, eu não tenho um fluxo de ar muito grande. Então, eu tenho essa limitação. Já, quando eu vou avaliar pessoas que trabalham com a voz, cantores, eu vejo que aquelas pessoas têm um fluxo de ar muito grande. Dependendo do nível de condicionamento físico, se a pessoa for um atleta, a tendência é ele ter um fluxo de ar muito grande. Para essa pessoa, o Respiron talvez até se aplique. Agora, quando a gente fala em um sujeito que tem uma doença pulmonar como a doença pulmonar obstrutiva crônica ou a asma, eu não sei se esse aparelho é a melhor indicação. Eu tenho minhas ressalvas quanto a isso. Por quê? 2 pontos. Para você utilizar o aparelho, você precisa de ter fluxo de ar. Característica da DPOC é limitação de fluxo de ar. A asma também gera limitação de fluxo de ar. Então, como que a gente vai propor o uso de um aparelho como esse para uma pessoa que já tem limitação de fluxo de ar? De repente alguém pode falar, mas se ela tem limitação de fluxo de ar, o aparelho vai ajudar. Um princípio para o uso do aparelho é ter fluxo de ar, porque ele é dependente de fluxo de ar. Se a pessoa não tem fluxo, não vai conseguir. Tá? Ponto é esse. Segundo ponto, ele te induz a uma hiperinsuflação, a uma insuflação. A própria DPOC, ela já, a característica dela é ter é um paciente insuflado. Tá? Então a nossa busca passa a ser outra. Agora, dentro das características do aparelho, por não ser de carga linear, não ter condições de prescrever a carga, a gente não consegue trabalhar com ele na perspectiva de hipertrofia. Com o Power Breath a gente consegue, já com o Respiron não. Mas por que isso? Porque lá no passado, quando inventaram o Respiron, Voldyner e alguns outros aparelhos, sempre tinha a visão de se fazer volume, gerar volume. E foi isso que foi acreditado por muito tempo, que gerar volume, não acreditado, acontece, gerar volume aumenta a pressão inspiratória. Porém, quando a gente está falando da saúde respiratória, do músculo respiratório como um todo, a gente tem que entender pressão inspiratória, pressão expiratória e também fluxo de ar. Tá? Então, o Respiron é um aparelho que ele vai aumentar a sua pressão inspiratória por conta de aumento de volume e insuflação pulmonar, que passa a não ser benéfico ou não ter a indicação para um grupo determinado de pacientes. Tá? Então, essa que são algumas questões quanto ao aparelho. Agora, a grande vantagem dele é um custo bem reduzido, tá? É um custo baixo. É viável todo mundo comprar? Não sei, tá? Provavelmente não. Tá? Paciente com DPOC, por exemplo, não. Agora, a minha grande crítica quanto ao aparelho é a dificuldade em se mensurar a carga. Eles têm a carga, né? Geralmente não. O Respiron, a gente está falando de uma família de aparelhos. São vários aparelhos da linha Respiron. Esse daqui, ele abrange uma carga, eu não lembro direito, mas chega a 40 centímetros de água. Mas ele chega até isso. E a gente não consegue prescrever.
consegue entender o que é prescrever? A gente ter assertividade. Esse paciente que ele precisa de 20 centímetros de água, esse paciente precisa de 50, 60. A gente precisa propor a terapia nesse nível. Então vamos supor aqui, se o aparelho, aqui, levando a bolinha aqui eu estou fazendo uma pressão no meu caso, uma terapia para mim eu preciso de uma pressão de 30 centímetros de água, tá? No meu aparelho de treinamento muscular inspiratório, o meu Power Breath vermelho, então ele está no nível de 29 centímetros de água. O Respiron, eu não tenho certeza de onde está sendo esses 30 centímetros de água. Eu tenho certeza que ele está gerando volume para mim. Isso eu tenho certeza. Agora, se perceberam no tempo que eu tô aqui, eu já não tô mais conseguindo levar a bolinha com o uso do Power Breath. Ele me permite, a característica do aparelho me permite manter esse nível de trabalho do músculo respiratório durante toda a terapia. Respirou não, tá? Porque ele é dependente de fluxo. E isso não é falar mal do aparelho. Eu não estou falando mal do Respiron e falando bem do Power Breath. É a característica do aparelho. Agora, o que eu acho que a gente precisa dentro da fisioterapia respiratória e principalmente para ofertar o melhor para você, paciente. E esse melhor é o máximo de resultado possível com custo que seja o menor possível. Tá? A gente tem que entender, conhecer o recurso, conhecer as suas características, para daí sim propor a melhor conduta, a melhor terapia. Melhor terapia vai ser com o quê? Com o Respiron ou com o Power Breath? Tá? Conhecendo as características da doença, conhecendo as características do paciente, a gente consegue entender isso. Você que é paciente, precisa de algum suporte, tem interesse em comprar algum aparelho, precisa de algum suporte, entra em contato comigo, fala, a gente conversa. Ah, mas não vou comprar com o senhor, doutor, eu vou comprar com outra pessoa. Não tem problema nenhum. Eu te oriento na melhor forma. Tem algumas questões, se você comprar comigo, toda a orientação, primeira consulta para uso do aparelho, vai ser gratuita. Já se você for comprar com outro colega ou outra loja, eu só vou te orientar, né? Não vou te explicar as questões do uso, mas você pode pedir auxílio para mim para escolher o seu aparelho e comprar com quem você quiser, né? O que eu acho importante é entender, tá? Entender porque você precisa ter uma boa saúde, só que também não precisa gastar muito dinheiro, né? Tem que ser o que é necessário gastar. O mundo está enfrentando uma dificuldade financeira bem grande. Eu acho que o nosso papel como profissional é pesar as coisas. O que adianta eu prescrever um Power Breath para você, que a paciente está vendo? Então, por exemplo, eu tenho um Power Breath que o valor dele é 650. Às vezes tem lugar aí que você vai encontrar o Power Breath por 800, R$1.000. Adianta eu prescrever esse aparelho e você não ter dinheiro para comprar? Não adianta, tá? E daí o que eu venho me questionando nos últimos dias, né? Será que não tem uma alternativa? Então talvez o Respiron ele nasce como essa alternativa, tá? Principalmente o que a gente quer com o paciente. Pegar esse exemplo. A gente quer só melhora da atelectasia, quer tratar aquela atelectasia, pode ser o Respiron. Não é. Eu quero um investimento para uma vida toda pensando na minha saúde. Beleza. Pode ser o Respiron. Se você não tem doença nenhuma, pode ser o Respiron. Só que daí se você está pensando em investimento para a saúde, talvez ao longo da tua evolução a gente precise prescrever 3 Respiron para você. E se você for investir no Power Breath, você vai investir em um só. Tá? O Power Breath é um aparelho para a vida inteira. O Respiron ele pode ser para a vida inteira? Pode ser. Apesar dele ser mais frágil, ele ter algumas limitações, mas ele pode ser um aparelho para a vida inteira também. Agora a gente precisa entender qual que é a sua situação, qual que é
o melhor aparelho para você, tá certo? Se você gostou desse vídeo, você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o aparelho, entre em contato comigo, deixa aí nos comentários, tá? A sua dúvida eu respondo absolutamente todas. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo. O retorno eu dou para você. Tem gente que tentou contato comigo, demorou uns 3 dias para eu responder, mas eu respondo. Absolutamente todas as questões que me colocarem eu respondo. Tá certo? Então, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Aguardo vocês com as dúvidas de vocês. Se assistiu o vídeo até agora, que esse vídeo acabou sendo longo, né? Geralmente meus vídeos são curtos. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E aguarde o vídeo de amanhã, que amanhã a gente vai falar sobre essa tal pressão transpulmonar, tá? E como que é esse entendimento da falta de ar associado a isso que a gente chama de pressão transpulmonar. Certo? Então um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!